Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Arquidecor. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Arquitetura de cozinhas. Você que tem dúvidas sobre como fazer sua cozinha, o que fazer, como preparar algumas coisas, como organizar, manda pra gente sua pergunta. Hoje eu estou aqui com Ellen Simões, psicóloga e design de interiores. Oi, boa tarde. Obrigada. E com Vitor Pires, chefe internacional, né, Vitor? Obrigada. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado. Hoje a gente vai bater esse papo aí sobre cozinha e eu quero saber de vocês, Ellen. Conte aí um pouquinho, o pessoal se apresente, quem é você, com o que você trabalha. Ok, bom, como você já anunciou, sou psicóloga, designer de interiores, tenho um escritório de arquitetura e design junto com Isa Brandão, que é minha sócia. Dou aula também de psicologia aplicada ao design na EBAD. E, enfim, já atuamos, né, nessa área de decoração de interiores e de arquitetura há bastante tempo. E foi um super prazer estar aqui hoje, podendo falar sobre esse trabalho da gente. É muito bacana. E eu que pude acompanhar de perto, né? Verdade. Trabalhei com vocês aí por um tempinho. Foi bem legal esse período. Ótimo. Muito aprendizado, muita coisa boa. Né? E você usa muito essa questão da psicologia na hora de trabalhar com o cliente? Sim, tá. E, na verdade, eu brinco dizendo que sou psicodesigner, não existe assim formalmente, né, essa área, mas é uma área que quer dizer que você pensa no projeto do ponto de vista também psicológico, né, da influência que esse ambiente provoca nas pessoas. Sim. Das informações que vêm do ponto de vista sensorial e que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar. Então, isso é um atributo também da psicologia, como também da ergonomia, outra área de estudo da gente. Na verdade, todo arquiteto ele deveria passar por essa área aí, não é verdade? Sim, acho que todo mundo designer, né? Com certeza, todo mundo que trabalha com projeto com deveria... pessoas. E com pessoas, porque afinal de contas o projeto é para pessoas. Sim. É engraçado você ter falado disso, porque parece óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim. A gente fica muito seduzido pela forma e esquece que estamos projetando para pessoas. Sim, então, é tem que estar lembrando disso o tempo todo. E essa relação com o cliente também, como é uma relação muito próxima, né? Você entra na intimidade, algumas coisas do cliente, então... Seria bom a gente ter o mínimo de conhecimento, né, sobre essa área. Na faculdade, infelizmente, não temos. Não tem, né? Bom, eu dou aula na EBAD. Você dá, pelo menos na EBAD tá... Sim, eles se preocupam com esse enfoque, Sim. É interessante, é um curso técnico, mas é bem profundo. Sim. E se preocupa também com essa questão, né, do relacionamento com o cliente, como se posicionar... E como entender o nosso cliente. De fato, como você disse, a gente participa da intimidade do outro. E então, a gente tem que saber lidar com essa realidade também. É verdade. Parabéns aí, EBAD. Nájila, beijo pra você, que sempre está acompanhando aqui a gente. Inclusive, já participou do nosso programa também, estreou nosso programa. Foi maravilhosa. Ela é showwoman, maravilhosa. Ela é mesmo. Vitor, fala aí um pouquinho para as pessoas aí que estão nos assistindo, quem é você, o que é que você trabalha? Conte aí sua jornada, português. Boa tarde. Foi uma grande jornada, tem sido uma grande jornada. Bom, eu sou chefe de cozinha, não é? Aqui em Salvador, com vários projetos neste momento também. Mais propriamente trabalho na parte de chefe a domicílio, personal chef. E agora, mais recentemente, também estou com o novo projeto da Nataria Portuguesa, que é um quiosque no Shopping Barra, não é? Que tem alguns doces portugueses e o foco é o pastel de nata, não é? Que é o doce mais típico português, não é? E que toda a gente aqui já conhece e já muitos deles também já provaram. E estou mais com esses dois projetos neste momento. Nesse momento. E Ellen já provou do pastelzinho, não Sim, foi, Ellen? Maravilhoso, aprovado, crocante, sim, perfeito, quentinho, né? Tem tido até algum sucesso e agora até ao final do ano também já está praticamente confirmado que vou abrir também no Shopping da Bahia. Então vai ser mais um ponto também. Vai estar disponível o pastel de nata também. Olha, sucesso para você, então bacana. Sucesso bacana mesmo. E o pastel realmente, Nutella, tem cada coisa. Tem alguns outros sabores, tem com Nutella, tem com goiabada, tem também o salgado com bacalhau, tem os travesseiros de Sintra também. Tem
alguns outros doces. No Shopping da Bahia já vai ter outros doces diferentes também. Né? Então temos novidades aí pela frente, também. Em breve, né? Em breve, E me diga uma coisa, você veio ao Brasil, visualizou que aqui precisava desse mercado, tinha espaço para comida portuguesa aqui, como é que você avaliou isso? É assim, tudo começou, né, que eu casei com uma baiana, não é? Mais propriamente Nossa amiga Lívia, um beijo para você, amor. De Salvador. E depois, quando eu cheguei, comecei a trabalhar nessa parte do chefe a domicílio e, entretanto, vi que, pronto, hoje em dia Portugal está um pouco na moda, não é? E acabou por eu ver essa oportunidade de negócio, né? Que toda a gente gosta muito do pastel de nata e foi uma oportunidade que surgiu e que até agora tem tido algum sucesso. Muito sucesso. Estamos vendo aí as fotos dos pastéis, vai dar uma certa fome agora. Horário adequado para passar essas imagens. Adequado. Aí a gente tem o que? Pratos? De alguns pratos. Este aqui é a cataplana, que é um prato típico da minha região, né? Que é do Algarve, que é feito com frutos do mar, neste caso com camarão, com polvo, com mexilhão, que é pratos que eu faço nos eventos a domicílio. Que são, né, preparados tudo preparados em casa na hora, em casa na hora das pessoas, neste caso dos clientes, né? Aqui é o arroz de pato, que é um prato também bastante típico português. Eu faço um pouco de tudo, mas mais direcionado a minha gastronomia para a gastronomia portuguesa né? Neste caso. Então, na verdade, a gente pode te contratar para fazer qualquer tipo de comida, mas se a pessoa tiver esse gosto, né, por essa culinária, seria mais interessante aproveitar, Isso, né? Normalmente é o que eu digo, a pessoa quando contrata um chefe português, ela própria já procura a gastronomia portuguesa, não é? E o brasileiro ele gosta bastante, como também viaja muito para Portugal, gosta bastante e quer sempre ter mais aqui próximo também. Quem não pode viajar faz o quê? Come um pastelzinho. Come um pastelzinho. Mata a saudade. Não precisa de ir a Portugal agora para comer o pastel de nata. Agora não precisa mais. Já temos aqui. Vamos falar um pouco sobre a questão da cozinha, né? Que a gente está no nosso tema de hoje. Ellen, como é que você sugere essa questão do planejamento? A pessoa vai ter sua casa, o seu apartamento e precisa planejar essa cozinha. Quais são as dicas que você daria para elas? É uma das áreas, assim, a cozinha aqui pra gente é o coração da casa, né? Nós temos o hábito realmente, tínhamos mais quando as cozinhas eram maiores. Era um lugar realmente social, né, da casa também, né, de reunião da família. Então, a cozinha é mesmo um aspecto muito importante que vai além da alimentação. Mas os aspectos funcionais são indispensáveis para a cozinha realmente ser eficiente. Então, pensar primeiro no triângulo funcional, que é a relação entre a cocção, a lavagem e a refrigeração, é bem importante. O que quer dizer, na verdade, cuidar da ergonomia. Né, que ela funcione adequadamente, que se pense aonde os eletrodomésticos vão estar sendo utilizados, e aí tem a ver com os hábitos também das pessoas, né, nessa casa. Sim, as necessidades. Das necessidades, exatamente. Então, tendo essas informações, que é bem importante, a gente consegue distribuir bem esses elementos na planta. Quando é uma cozinha grande, é possível fazer também uma ilha, ou mesmo numa varanda gourmet. Nessa foto aí a gente está vendo uma ilha, por exemplo, que até para o chefe a domicílio, aparentemente, seria um projeto bem legal, interessante, né? Como você falou, é o coração da casa, e a gente tinha o hábito de reunir famílias, amigos, uma proposta como uma cozinha integrada, né? É um resgate, né? É um certo resgate dessa tradição, que as cozinhas, de um modo geral, já não comportam mais. Agora a gente tem as varandas amplas para possibilitar esse tipo de reunião. Exato. Né? A alimentação propicia isso, né? Vai muito além da questão da necessidade, mas também essa questão da integração entre as pessoas. E Vitor, você que costuma ir a domicílio, essas varandas gourmets é funcional para você, assim? Muitas vezes é assim, eu acabo por sofrer um pouco, não é? que as varandas gourmets, elas, por exemplo, hoje em dia eu sofro um pouco porque
acaba os projetos não terem forno nas próprias varandas gourmet. Então, quando eu faço esse tipo de evento, acaba não tendo utilização, essa varanda, né? Isso, a utilização. Eu sempre prefiro mais na cozinha. Esteticamente fica muito melhor, até para a finalização. Sim. Por vezes eu finalizo as coisas, os pratos, né, na varanda, mas a confecção mesmo, normalmente tem que fazer sempre na cozinha mesmo, por essa parte do forno. É porque, Ellen, a gente não coloca o forno lá, porque a gente já botou na cozinha, para não repetir. Tem a questão toda estrutural, né? Eu estava conversando com o Vitor sobre isso. Normalmente a varanda gourmet ela é muito pensada para o proprietário mesmo utilizar. Sim. Eventualmente algum amigo. Então, de um modo geral, também não são preparos longos, né? Faz-se um preparo na cozinha e realmente deixa-se a finalização para fazer na varanda. Agora, uma coisa bem curiosa, sabe, Thay? Assim, a gente entende como um fenômeno moderno a varanda gourmet, que de certa forma substituiu a churrasqueira que se tinha antigamente, mas dentro da nossa cultura, no interior, por exemplo, é comum ter em casas com 2 cozinhas. Não é conhecido como o nosso espaço gourmet, mas é a cozinha do dia a dia e a cozinha para aqueles momentos especiais. E fazem a cozinha completa. É bem curioso isso. As 2 cozinhas completas. As 2 cozinhas completas. Sendo que uma sempre vai estar mais arrumada, mais sofisticada, que, de certa forma, é a nossa varanda gourmet. Que também está mais visível, né, aos convidados, né? É que está mais visível aos convidados, justamente. Legal. Vamos ver mais fotos aí. A gente passou também umas imagens. Vocês participaram de Casa Cor com um restaurante ou uma cozinha, não foi, Ellen? O tema foi cozinha gourmet e exatamente ali a gente pensou para vários chefes que estariam em cada final de semana, estariam recebendo ali convidados naquele espaço. Então a gente fez, ele realmente é o palco, né? Se vocês perceberam, aí ele é o palco realmente do projeto. E aí eu acho que o que a varanda gourmet traz de novo, talvez, é assim, a comida sempre foi um elemento muito valorizado, mas agora a forma de fazer também é. Né? Então, ver o chefe preparando, né? Tem esse espetáculo também do preparar. Exato. Então, isso talvez seja um elemento novo que a gente encontre. Eu noto muito que hoje em dia, quando eu faço essa parte de eventos, até os próprios, né, clientes que me contratam, eles querem muito que eu faça mais esse show cooking, né, que é o chamado show cooking, até para os próprios convidados, né, ter uma coisa mais visível, o chefe a preparar essa parte assim. Então, muitas vezes até começo a fazer algumas receitas assim na varanda gourmet, depois existe a parte do forno que é preparado, mas muitas vezes até tento me adaptar ao máximo para que consiga entrar nessa parte do show cooking, né? Que é muito importante também. E a gente viu ali uma foto de os amigos, né? Que foi, aqui é uma foto, né? Eu sempre no final de cada evento que eu faço, eu tento sempre reunir, né? Para marcar sempre, né? Porque é uma coisa muito importante a pessoa reunir amigos em casa e cada vez este tipo de serviço está com muito mais né, clientes, muito mais pessoas a procurar este tipo de serviço, e então eu tento reunir sempre no final para tirar a foto do grupo sempre, para ficar sempre marcado, não é? Muito legal. Muito bacana. Você vê a galera, todo mundo sorrindo, porque tá de barriga cheia, comeu uma comida maravilhosa. Imagina se ele ainda cantasse fado. O meu forte é mesmo só cozinhar mesmo. Bom, mandem suas perguntas, vocês aí que estão preparando, estão fazendo um projeto da cozinha, manda pra gente, pergunta aí, aproveita nossos especialistas. Falar de armário e funcionalidade, né? Na hora de projetar esses armários, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Materiais, o que é que você normalmente sugere aos seus clientes? Vamos lá. Se quando a gente estava pensando na distribuição espacial, a funcionalidade realmente é que dita a regra, na hora dos acabamentos, então outros elementos entram
também nessa questão, né? O projeto é uma linguagem, ele tem uma representação cultural. Então, o que é importante para um pode não ser importante para outro, o que um reconhece como bonito, o outro não reconhece. Então, esse caráter simbólico também entra muito forte na decoração. E a gente tem empresas incríveis, com uma variedade enorme de produtos. Na maior parte das vezes são melamínicos, né, MDFs laminados com aparência de madeira. Hoje a madeira está muito forte nas cozinhas. É verdade. Ainda se usa muito branco, claro, é um clássico, mas hoje realmente já se usam muito outros acabamentos e cores também. Às vezes né? tem cliente que a cozinha tem que ser branca, não tem Sim. isso, né? Cozinha tem Teve que ser mais, branca. né? Teve mais, porque Teve é uma bem questão mais. de higiene, de ver que tá tudo limpo, Sim, brilhando. essa né? sensação, né, da limpeza. O Isso. branco realmente passa muito isso. O branco, as superfícies com brilho, o vidro. Sim. Quer dizer, superfícies que você tem a sensação de que possam ser higienizadas, e é verdade, não é só sensação. Então, esse critério da biossegurança, que é materiais que possam realmente facilmente ser limpos. Isso é bem importante, né? Tanto nos acabamentos dos armários, como nos revestimentos também, né? Dos materiais, das bancadas. A gente estava falando um pouquinho, né, dessa questão há pouco, aqui, antes do programa, e dessa necessidade de ter realmente cuidado com o que se especifica. Mais uma vez, vai depender também dos hábitos dos moradores, né, das pessoas que vão usar esse espaço. Exatamente. Então, tem que ser adequado para esses usos. Exatamente. E Vitor, você tem alguma restrição, tipo cor, atrapalha alguma coisa? Ou não, você prefere cores claras por justamente ter essa aparência de higiene ou não? Não, para mim não me interfere muda, qualquer tipo de cor. Não, eu acho que isso é uma coisa acessória, né? A cor em si não vai mudar muda a qualquer questão coisa. do alimento, Não, né? nada. Então não Nada. interfere em nada. Não Porque tem interfere em muita nada. gente que cozinha preta nem pensar, né? Tem aquela uma coisa assim. Eu meio acho que acaba por ser um gosto pessoal, não é? Sim. Há pessoas que gostam mais de uma cor, outras de outra. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, Sim. não é? E que a pessoa não pode interferir no gosto, não é? Da outra pessoa. Eu imagino que talvez uma cozinha industrial, né, Vitor? Porque uma superfície, por exemplo, muito desenhada, você demora de achar alguns utensílios. Então, superfícies mais claras, mais lisas, a iluminação adequada favorece, né? Um serviço na mais verdade, rápido, a iluminação mais é um útil. fator principal, seja escuro, Sim. seja claro, né? É muito, a iluminação é mais o que interfere, não é? Porque acaba por, né, uma cozinha mais iluminada, mais clara, acaba por, até mesmo na montagem dos pratos, até das confecções, interfere um pouco. Agora, em termos de cores de móveis, aí não tem qualquer tipo de... Nesse critério, nesse quesito iluminação, a gente tem tido muito cuidado de iluminar também embaixo das bancadas superiores. Sim. Porque um problema é que muitas vezes a luz que vem do teto não é suficiente para iluminar a bancada toda. Então ficam áreas de sombras, né? E então é interessante a gente se preocupar aquela com a iluminação. fita de LED, fita né? de Embaixo LED. do armário superior. Então isso ajuda muito na hora de... Ajuda muitíssimo. E no caso dos ambientes mais profissionais, aí a gente tem que ter realmente uma luz quente, como você falou, uma luz de fidelidade de cor, para que ele possa realmente fazer uma bonita montagem de prato. Na residência isso não é tão prioritário assim, mas na área comercial passa a ser um pouco mais. Na área comercial normalmente utiliza-se bastante essas luzes que elas, né, descem, Pendentes. né? Isso até quase até ao prato, para até manter, porque eu também é outra coisa que na residência de uma pessoa acaba isso influenciando muita vez até o arrefecimento do prato. Sim. Então isso é uma coisa muito importante até para ter tirar o máximo do produto, né? E dar o melhor atendimento possível, né? Sim, é verdade. E em relação a revestimentos, né? Muita gente tem dúvida se de repente pode colocar um 3D na cozinha, como revestir, né? Aquela parte principalmente entre a bancada e o armário superior, tem o cooktop ou o fogão, né?
O que você normalmente aconselha? Restrição com relação ao 3D não tem. É um elemento bem bonito, bem novo. Agora, quanto mais relevo ele tiver, mais dificuldade de limpeza. Sim. Então, se é uma casa que usa muito essa cozinha e tem muita fritura, então, novamente vai entrar a questão dos hábitos, né? Mas se é uma casa de pouco uso, esse espaço tem pouco uso, talvez um 3D mais leve, não tão profundo, mais suave, possa ser adequado também nessa área. Existe algum tipo de pastilhas que também a gente não pode usar, metálicas, algumas coisas que com a gordura, né? Com a gordura, com o vapor, né? Exatamente. Possam vir a estragar. E nessa hora é interessante evitar também materiais porosos, né? Então há algumas pedras que têm grande porosidade, então podem ser usadas na cozinha, mas não necessariamente junto da área de cocção. Essa é a área mais delicada mesmo da cozinha do ponto de vista dos materiais. Entendi. E em relação a... Vitor não tem essa interferência, né? Tanto qualquer revestimento também tanto faz. Mas em relação às bancadas, eu acho que é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, né? Tipo, na hora de comprar uma bancada, existem milhões de opções, né? De granitos, de mármores, de até sintéticos, né? De materiais artificiais. E o que usar? Às vezes a pessoa também quer o branco, né? Aquela história da cozinha branca, né? Pois Aí ele quer a pessoa quer o branco, algumas lojas não indicam. Qual material seria também mais indicado? O que é que você não usa e o que é que você costuma usar? Pois bem, talvez essa seja a mais difícil das questões na cozinha mesmo. Porque os materiais, eles são adequados para umas coisas e não são para outras. A variedade é grande mesmo, como você colocou, os granitos, as superfícies de quartzo, né, naturais ou mesmo artificiais, que são de extrema dureza, resistência, mas que algumas vezes não tem boa resistência à luz solar, por exemplo, aos raios ultravioletas, elas mancham. Algumas bancadas são maravilhosas, coloridas, até que a gente quer botar na varanda, mas por questão, né, tá em contato com o sol, a gente tem essa restrição. Exatamente. Se não for numa área com a grande incidência solar, a superfície de quartzo é maravilhosa. Né? Além de bonita, tanto a natural, né, que você vai ter os veios marmorizados que são bem sofisticados, como lisas também vão ficar bem adequadas. E mesmo, como você citou, as artificiais também. São quartzos também muito bons. Aí você está usando uma pedra preta? Não, é um marrom. É uma superfície de quartzo também, né? Construída pelo homem, né? Como você falou. Então, eles levam na sua composição uma certa parte de resina e é por isso mesmo que o sol não é muito adequado para eles. Sim. Mas para a maior parte das cozinhas ele é adequado, vai aguentar bem a temperatura da cocção e outros materiais ácidos como o vinagre, por exemplo, ou mesmo o vinho, quer dizer, ele vai ser super resistente à maior parte desses materiais. Nessa aí, né, que foi da Casa Cor, né? Isso, esse aí foi da Casa Cor, exatamente. Foram duas cores de bancadas ali? Vocês fizeram? São duas grandes mesas em madeira, né? Uma madeira de demolição, madeira caída naturalmente na floresta. Então, essas mesas foram feitas dessas madeiras. E no meio, a ilha que liga a essas duas mesas retangulares. Aí a ideia foi realmente criar o espetáculo, né? O espetáculo de cocção mesmo. Sim. Bancada, quem inventa? Às vezes o profissional, às vezes o cliente dá uma inventada, assim, uma coisa, uma bancada de madeira. Você indicaria, Vitor? Madeira é assim, na cozinha em si eu nunca indicaria muito, até mesmo por causa da higiene, né? Madeira em si, muitas vezes hoje em dia já existem alguns clientes que me dão até tábuas de madeira. Sim, mas hoje em dia também não, porque ela arruina muita bactéria. Sim. Então em termos de higiene eu nunca indicaria. Agora outra coisa até de bancada que eu estava até falando ainda há pouco com a Thaís, é aquela bancada de cória, não é? Que você falou que é uma bancada que não pode ter ou que não indicam ter coisa quente em cima, não é? Colocar coisa quente. Então sim, acaba no meu serviço eu fiz um evento há pouco tempo
né, em que a bancada da cozinha era em core, e eu cheguei lá e até a dona da casa disse que eu não podia pôr nada quente em cima. Então acaba sendo uma coisa também sendo pouco funcional para uma cozinha. Exatamente. Então eu acho que a pessoa sempre deve tentar ter a cozinha da melhor forma possível para utilizar toda a cozinha. Sim. Não utilizar produtos ou até não ser restritas, isso, ter restrições para que a pessoa não consiga fazer tudo à vontade. Porque às vezes não é? tem aquela questão do uso, mas por exemplo, aí a pessoa não usa muito a bancada, mas vem alguém para usar e aí tem essas restrições. O core é um material incrível, né? Inclusive ele é muito plástico, você pode ter a cuba toda em córea, ou seja, você não vai ter nenhuma fresta. Do ponto de vista da higiene, ele é um material bem estéril, não proliferam bactérias, ele é maravilhoso. E especialmente para a área de saúde. Nos Estados Unidos ele é extremamente usado na área de saúde. Mas há que se ter cuidado realmente na área da cocção. Então eles desenvolveram a colocação de frisos metálicos, que seria onde você poderia e deveria apoiar uma panela quente ao tirar do cooktop, né? Não apoiar diretamente sobre o material. Sim. Ele também, pela plasticidade, pode ser recuperado. Isso é uma coisa boa. Então, se ele parte, ele pode ser emendado e recuperado. Pode ser polido, pode né? ser. Ele, na verdade, estraga muito pouco. Ele né, tem esse ponto negativo, mas tem o ponto positivo de ser, né, refeito, recuperado, levado, enfim. A gente até teve a Rita da Dupont, ela, Rita Ferreira, beijo pra você, Rita. Ela teve aqui, falou um pouquinho do material e a gente tem aí gravado, quem perdeu, procura, que a gente falou sobre essa questão. Que né? ótimo, é importante informar as pessoas sobre isso. Exatamente, e aí realmente a gente estava falando do material. Agora, tem esses poréns, mas tá, já que você pediu uma dica, não é uma dica muito simples, mas assim, talvez um dos materiais atuais mais resistentes a tudo seja o Decton. Como é um material novo, que chegou há pouco tempo aqui pra gente, é um material ainda muito caro, mas esse realmente é um material criado pelo homem e que resiste a tudo, ao sol, ao calor, ao vinho, ao vinagre. Considera que ele ainda é o material perfeito, assim, da atualidade? Olha, pelo que nos dizem os representantes, sim. E ainda é lindo. Sim, né? com certeza. Tem várias opções de cores. Vários acabamentos. É um material maravilhoso mesmo. Legal. Eu queria aproveitar que eu estou mandando beijos aqui. Aderbal Moraes, Jefferson Portela e Carla Benevides. Beijo para vocês. Obrigada, amor, estarem acompanhando aí. Mandem suas perguntas, tá bom? A gente falou de bancadas e tal. A gente também tem uma questão muito complicada na hora de falar sobre cozinhas, que são os eletrodomésticos, né? Uma coisa que muda constantemente, que tem algumas especificidades dependendo de marca, né? Como é essa hora que você projeta para o cliente, como você também sugere essa parte dos elétricos? Como você tem toda a razão, é delicado sim, porque a gente constrói nichos. Né? Nichos para geladeira, nichos para micro-ondas. Há uma certa folga, mas é um limite. Se o equipamento for modificado, às vezes sai de linha, né? E quando o novo equipamento é um pouco diferente, isso às vezes se constitui mesmo um problema que a gente tem que tentar resolver. Eu vou até falar uma coisa que me ocorreu, né? Uma questão que até fiquei meio assim. Eu liguei uma vez para uma empresa, né, que trabalha com eletros, para tirar dúvidas sobre a instalação, porque como muda muito, às vezes tem uma especificidade ou outra. E aí a pessoa que é atendente fez: procure sua arquiteta. Ah, foi? Eu falei: nossa, não sou formada em né, instalar eletrodomésticos. Tipo assim, como a gente tivesse a obrigação de saber como são. Não tinha no manual, mas tivesse a obrigação de saber como funciona. Mas como tem essa constante, é bem difícil acompanhar. E até porque realmente varia bastante. Nesse momento até que estamos passando, aquilo que a gente comentou, estamos até com um problema para o cliente que quer o parzinho, o par perfeito da geladeira com freezer. E várias marcas que tiraram seus pares perfeitos. Estamos aí precisando dizer à indústria, né? Cadê? Vamos fazer os pares perfeitos. Vamos voltar aos pares perfeitos em diversas alturas, por favor.
Então a gente acaba botando 2 geladeiras, tipo a inverter, que o freezer é embaixo, a geladeira é em cima. Vamos criando alternativas para conseguir dar conta, né, dessa questão da função e da estética, porque o cliente também vai se preocupar com isso, nos contrata também por isso, né? E aí a gente tem que tentar. Em relação aos eletrodomésticos, e talvez eu não sei o que o Vitor acha disso, mas assim, as torres também para equipamentos, né? Sim. É uma coisa que a gente tem utilizado muito, até porque as alturas ficam mais adequadas do forno de embutir, porque aí ele não fica embaixo, ele já fica numa altura mais confortável, do micro-ondas. Então, sempre que possível, é interessante pensar na utilização da torre. Você otimiza os equipamentos ali. Podem não ser necessariamente todos embutidos, no sentido de ter um acabamento em volta, encaixado, mas estão naquela área ali dentro de um nicho. O que é que você acha, Vitor? Você gosta desse tipo de... E é bom até que fica mais funcional, né? Que fica tudo próximo. Sim. Agora, outra coisa que eu também cada vez vou vendo agora mais, mas que eu gosto bastante de trabalhar é com o forno elétrico. Que a maioria dos fornos que as pessoas têm é a gás. E o que é que acontece? Para confeccionar certos pratos e certos produtos, não é? Acaba por influenciar um pouco pela parte do calor, que ele vem todo de baixo. E os fornos elétricos, eles são feitos com convetor, não é? Com aquela ventoinha, o turbo, não é? E aí, para alguns pratos, influencia bastante, e que o que é mais utilizado é o forno a gás ainda, em que na Europa a maioria é elétrico. Na verdade, é uma coisa que a gente costuma até, né, sempre indicar mais, talvez, porque os clientes têm preocupação com a conta de energia que vai subir muito, porque horas e horas o forno ligado, né? Tem isso. Eu não sei a relação, como realmente e acaba também o preço influenciado com o preço do equipamento não é realmente o dado que mais interfere, é mesmo a preocupação com o consumo. Porque diferente da Europa, nós temos uma energia elétrica muito cara. Mas as empresas, assim, cada vez a gente tem colocado mais no projeto o forno elétrico, porque eles estão defendendo que o tempo de cocção é muito mais rápido. É bem mais rápido. Então, na verdade, acaba ficando um pouco... E o controle da temperatura. E acaba... Isso você deve gostar muito também. E muitas pessoas também ficam muito preocupadas porque queimam muito mais a comida, que a temperatura ela é bem mais forte. Bem mais forte. Então é compensação, né? Às vezes você está mais tempo, vai gastar mais gás, vai pagar mais, e aí o elétrico vem menos, enfim. Exatamente. A conta talvez já estão apostando que compensa. Hoje as empresas fazem os cálculos para a gente e mostram que está ficando equiparado. Então que não seja mais por isso. É difícil de achar o a gás. Exatamente. É um modelo a gás para 5 modelos elétricos, né? Exatamente. Então assim, querendo ou não, a indústria já está empurrando isso para a gente. Sim. É verdade. Né? E o elétrico só tem para embutir, não é? Tem algum elétrico? Não, a maior parte deles é às vezes não só de embutir mesmo, elétrico. Esteticamente também acho que fica mais bonito. A não ser os industriais, né? Esses têm vários de bancada, né? Esses têm vários. Agora eu acho que esteticamente, né, fica mais bonito assim quando é... Então tanto o forno quanto o cooktop também, o elétrico, né? Seria melhor tudo elétrico. Isso, melhor. O cooktop, o melhor que eu prefiro muito é aquele mesmo de cerâmica, não é? Sim, o vitrocerâmico. Isso, até mesmo para a parte da limpeza, que ele é muito mais fácil do que os outros. Muitos deles é só passar um pano para praticamente que ele é limpo, não é? Então até mesmo para... Há muitos que o fogo tem sempre muito mais força do que o elétrico, não é? Sim. Mas aqueles de vidro ou cerâmica também têm uma desvantagem que só consegue cozinhar as panelas de indução. Isso. Mas esse é o de indução que você está falando, né? Que aí depende realmente indução de você também ter na liga da panela tem que ter ferro, isso, né? Mas, senão não funciona. Mas é mais uma questão estética e também de limpeza, que é muito mais fácil, né? Porque você pode ter o vitrocerâmico sem ser de indução. É elétrico, mas não é de indução. Isso quer dizer que ele não vai ter aquelas grelhazinhas. Isso. Então, realmente, a limpeza é bem mais simples. É bem mais simples. E, claro,
Agora tem o risco de quebrar a superfície, E as riscar também bordinhas especialmente. Então já tem alguns modelos que tem um perfilzinho metálico que protegem do impacto das panelas também. É porque as boas panelas são pesadas, né? O fundo triplo, né? Elas pesam muito. E acaba muitas vezes por até riscar bastante. Acaba por riscar. Isso. Outra vantagem dos cooktops elétricos é a questão do vento. Porque quando você tem a chama a gás, a cozinha acaba tendo que ficar muito fechada, então o que bloqueia a ventilação para não apagar a chama. E no elétrico você não tem. Talvez a panela passe por algum resfriamento, mas você pode manter basicamente o aquecimento ali na panela. Então isso é interessante também. Uma boa opção, né? Então, para o pessoal aí. Aqueles utensílios, Vitor, você gosta daquela coisa, daquela barra que a gente vê muito hoje em dia, né? Pendurar as colheres, as conchas e tal. Isso é prático? Eu acho que é uma coisa que é bastante prático, né? Que é muito funcional. Eu pessoalmente gosto muito de quando trabalho ter tudo à mão, né? Até os próprios utensílios, os condimentos, tudo à mão, né? Sim. Então eu acho que seja uma coisa, né, que é muito mais prático do que se estiver dentro da gaveta, sabendo que dentro da gaveta essa parte da poeira que estávamos a falar há pouco acaba por interferir muito se estiverem expostos, né? A Exatamente. poeira, Uma tudo. cozinha que talvez não esteja uso assim como a minha, né? Eu já vi que não é uma coisa tão prática realmente, porque ficam expostos e com o não uso, né? Juntam uma sujeira, uma poeira, e aí você tem que estar sempre lavando tudo antes de usar. Não pode esquecer desses detalhes. Sim. Temperar a comida aí com essa poeirinha, não é? Então, mas e outra coisa que a gente estava conversando é a questão do verde, né? A inclusão do verde nas cozinhas, né? Tanto seja decorativa, né? Quanto com os próprios temperos que vai se usar nas comidas, As né? ervas, né? As ervas, exatamente. E hoje em dia que está muito também presente que a comida saudável acaba por a pessoa ter a própria hortinha em casa, com o próprio manjericão, o coentro. Então a hortelã acaba por ser uma vantagem muito grande. A pessoa, até mesmo em termos de sabor, influencia. A pessoa cortar na hora, utilizar. É uma coisa, eu sou positiva, né, muito a favor de uma horta. Você conseguiu fazer a sua em casa? Tentei, mas processo. como não às vezes viajo, acaba por influenciar da rega, tudo. E é uma coisa que tem que ser cuidada, né, com carinho. Então acaba porque a pessoa tem que ter dar atenção. Dar atenção. E outra questão também, né, tá? É porque normalmente as ervas precisam de sol. Sim, a cozinha nem sempre, hoje em dia elas estão confinadas, né? Então tem que ter uma área realmente com bastante iluminação para que elas sobrevivam, né? Tem essa questão. Mas o uso do verde, hoje, como se fala do design biofílico, ele traz mesmo, comprovadamente, bem-estar psicológico para as pessoas. E essa sensação de lugar saudável que você falou. Não é nem só no real, pelo consumo direto, que também mas é uma sensação de estar do lado de fora. E isso é uma coisa motivadora, isso melhora o humor das pessoas. Então, devemos usar, sim, o verde em todos os ambientes que forem possíveis. Muito bom. Então a dica de hoje é essa. A gente chegou ao fim do programa. Já tão rapidinho. Eu coloquei aqui só umas frases assim, tipo, cozinha é o ponto de encontro da casa, né? Que a gente falou no início, é o coração da casa. Eu acho que ainda continua sendo, né? Mesmo as cozinhas tão pequenininhas. E cozinhar é fazer poesia para ser degustada. Achei bem legal essa frase. Realmente. Queria fazer um jogo rápido com vocês, só assim as palavras e vocês falam o que vier na cabeça em relação ao tema, tá? Você pode ser comida também. Um material, assim, que você gosta, assim. Em termos de... Assim, vou para escolher um material, temos de tudo, tanto da cozinha em si, ou faca. Faca. Faca, são importantes. Se ele não fosse um chefe, ia ser uma resposta bem complicada. Você, Ellen? O material, madeira. Madeira, né? Uma cor. Azul. Azul marinho da Natanaria. Uma cor, nossa, eu gosto de muitas cores, viu? Mas eu diria que o verde nesse momento. Verde nesse momento, né? Uma textura.
Bacalhau. Vou fazer. Vai. Eu lembrei, né? O bacalhau tem aquela... Tem texturazinha. O couro. O couro. Um sabor. Cordeiro. O Cordeiro. sabor do cordeiro. Para mim é a melhor carne que tem. É. Um sabor. Chocolate. Chocolate, eu também amo. Um prato preferido? Aí você já falou meu cordeiro, né? Isso, Continua no cordeiro. Cordeiro. Você, Ai, hein? tá, são muitos. Ah, você tem que escolher. Então tá, já que eu fui no chocolate, vamos aqui por um bolo de chocolate. Ah, Mas tá tem muita bom. coisa preferida. Mas muita também o meu coisa. pode ser um pastel de nata, não é? Não é? Exatamente. Então, gente, obrigada. Queria agradecer muito a presença. Obrigada Foi também, ótimo o programa. Eu espero que vocês tenham Obrigada. gostado também. Eu quero agradecer a toda a minha equipe, Rodrigo Almeida, Júlia Teixeira, Daniele Moura, aos câmeras auxiliar, todo mundo aqui do estúdio. Azulejos Persson, Mirella Abreu, cabelo e maquiagem, Ana Paula Carmen Stevski, ó, tô vestidinha hoje, Salvador Shopping, tá? Novo projeto, Bahia, pelos nossos móveis aqui, Soul Pilates. Agradecer você que ficou aí nos assistindo, que colaborou com o nosso programa. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.